princípio número 4. As médias precisam confirmar umas às outras. Charles Down, ao perceber uma reversão em um índice, quando ele está cruzando, né, a cotação de cima para baixo em relação a uma média, ele precisava, né, ele caracterizava que para confirmar essa reversão de tendência, não bastava só um índice estar, né, perdendo a média. Ele tinha que confirmar com os outros índices, eles estavam também ao mesmo tempo perdendo. Um exemplo clássico disso era o índice S&P com o índice Dow Jones. Então, ele, para falar que de fato o mercado mudou de direção, ele precisava de mais uma confirmação. E atenção a isso lá na frente também, Elliott, que a gente vai falar sobre essa confirmação por médias. Aqui no Brasil, eu botei um exemplo do IBX com o IBOV. Né? No caso, aqui os dois estão cruzando para alta na mesma época, os dois ameaçam inverter a tendência e voltam para a tendência de alta, perdem praticamente juntos, confirmando o pullback, ou seja, estão bem alinhados aqui, um confirmando o outro o tempo todo em termos de tendência. Né? Pela média que eu coloquei, não importa o tempo médio, cada um vai escolher o seu médio, o seu tempo médio próprio para médias para definir a sua estratégia. Pode ser uma média de 21, se for para curto prazo, uma de 50 para médio prazo, ou uma de 200 para longo prazo. Aqui a gente tem o princípio número 5, que é o volume acompanha a tendência. Esse é um dos princípios, para mim, de maior importância dentro da teoria de Down, uma vez que o que faz mover o mercado é a demanda. Né? Então, para mim, de fato, ele é o ponto mais forte, tá? Onde a lógica do volume prevalece com tudo. Eu até botei um exemplo aqui da OIBR4 bem interessante. Uma tendência é forte enquanto o seu volume está alto, vai crescendo junto com a sua tendência. Em um movimento de alta, um mercado altista, conforme tem fluxo, a demanda está sempre aumentando, a quantidade está alta, o volume vai se mantendo elevado. Conforme o mercado vai subindo e o volume vai caindo, a gente está vendo aqui uma perda de interesse dos investidores por tal produto. E isso normalmente significa que essa tendência vai ser desfeita em algum momento. Então, acompanhar o volume, acompanhando o crescimento de uma tendência, seja de alta ou de baixa, é de suma importância. Aqui nesse exemplo da OIBR4, o papel vinha subindo com o volume perdendo força. O que aconteceu? Despencou. Mais na frente, o volume começou a subir, com o mercado também subindo, confirmando uma tendência de alta. O que aconteceu depois? Mais uma alta, e mais uma alta com um bom volume. Ora, note que logo depois o volume começou a perder muita força, o mercado foi realizando sem volume, não reforçando a tendência de queda, porque uma vez que ele está caindo sem volume, é sinal de força compradora em algum momento. Nota que ele faz um gap de baixa aqui, depois um gap de alta, que a gente já viu que isso aí é uma ilha de reversão ou bebê abandonado, né? A gente tem aquele candle isolado, aquela seção isolada. Eu tracei aqui um ponto azul para mostrar exatamente o que aconteceu com o volume. No dia do bebê abandonado, o volume ainda estava muito pequeno em relação ao que já vinha sendo negociado. Uma queda forte sem volume é sinal de alta. E olha o que acontece depois. Retoma um sinal mais para positivo, ameaça ter um volume e voltou a perder volume. Enfim, a tendência de alta é preservada quando sobe com volume e também quando cai com volume baixo. Dentro de uma tendência de alta, você tem correções com volumes menores, retoma alta com volumes maiores. Isso é a característica de tendência de alta. Na baixa, ao contrário, quando o mercado vem caindo, o volume vai subindo, é a tendência de baixa. Nos repiques, o volume tende a diminuir. Voltou para a tendência principal, o volume sobe de novo. E assim a gente vai conseguindo mapear a força da tendência e perceber se uma tendência é forte o suficiente para ser seguida. Seja numa posição, seja num day trade, até durante o dia, quando sai uma notícia, o mercado está subindo loucamente, você vai continuar comprado se estiver subindo com o volume se mantendo alto. Se o mercado está em topo, já subindo bastante e o volume está começando a cair, já se prepara para sair fora, você está antecipando o movimento pelo volume. Tá? Então, o principal da teoria de Down, um dos principais pontos da teoria de Down, o volume tem que acompanhar a tendência. Se o volume não ganha força junto com a tendência, ela não é forte o suficiente para ser seguida. O último princípio, o sexto, a tendência prevalece a mesma até que sinais claros confirmem uma reversão. Então não é só um fechamentozinho fora da média,
um candlezinho de reversão, não é um pequeno detalhe que vai confirmar uma tendência. Você precisa ter mais confirmações. Em geral, são até 5 itens que devem ser checados aí para ter certeza de uma confirmação de reversão de tendência. Tá? A gente pode usar vários indicadores, várias médias, cruzamento, candle, MACD, enfim, não faltam instrumentos para você ter pelo menos 5 pontos para confirmar uma reversão. Tá? Dow não citava claramente 5 pontos para uma reversão, mas ele falava que realmente você precisava ter sinais claros que confirmassem essa reversão. Tá? Então, um trader, ele tem que saber isso, que ele vai demorar um pouco mais para executar uma operação se ele for seguir a tendência pela teoria de Dow, porque o Dow ele espera muito. Então, o candle de reversão, a hora certa de uma venda, talvez não seja a mesma para um trader que está ávido ali por entrar logo numa operação, como para Charles Dow. Daí existem várias críticas à teoria de Dow em função disso, e alguns estudos revelam que você pode perder até 20% de um início de uma tendência, né? Por exemplo, uma alta que vai de 0 a 100, você vai começar provavelmente no 20, não vai ter o sinal no ponto zero, enfim, então tentar melhorar um pouco isso para quem é trader, né? Não ficar somente na teoria de Dow, mas usar sim o princípio de tendências, confirmações de volumes, tem várias coisas legais ali para serem utilizadas, mas o time certo de entrar e sair talvez precise realmente ser mais reforçado, provavelmente com uma estratégia com candlestick, como a gente viu no último módulo, tentar dar uma otimizada nessas entradas com um indicador, como de força relativa que a gente também já andou vendo, e a gente vai ver isso nos módulos 7 e 8, várias estratégias de como a gente está operando no curto prazo, com uma boa referência de estatísticas positivas, e antecipar um pouquinho o princípio de Dow sem ferir o coração dessa teoria. Aqui nesse exemplo, eu vejo aqui uma reversão, parecia que ia subir, ele ameaça romper uma média, esse ativo, mas logo depois ele já dá sinais de que está cansando, que vai retomar a tendência de baixa. Isso é um claro sinal do princípio da teoria de Dow. A tendência é de baixa, tem repiques, e não é só uma passadinha da média que vai te fazer virar a mão. Você precisa ter mais algumas coisas, uma formação de rompimento de resistência, assim, um fluxo de volume maior na direção contrária da tendência, alguma coisa assim mais relevante. Então, a princípio, segue a posição dentro da tendência o máximo possível, até que você tenha certeza que aquela tendência reverteu, você não vai sair de uma posição, por exemplo, comprado em uma tendência de alta por qualquer resvalinho para baixo. Isso aí que é o principal da teoria de Dow. Como a gente está fazendo um curso com foco em resultados, tá? Eu não vou ficar me aprofundando demais nas coisas, nas teorias, eu vou direto no ponto. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente tem mais um módulo ali presencial, o Tira Dúvidas, aos domingos. Então, no próximo domingo, se tiverem alguma dúvida desses princípios, fique à vontade para a gente debater, fazer exemplos, olhar vários gráficos, enfim. A teoria de Dow, para mim, é fantástica e ela vai se complementar com Fibonacci e com Elliott, que a gente vai ver agora no próximo slide.